Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães. Presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes na primeira secretaria. Vereador Diegão. Presente. Vereador Edson Santos. Presente. Vereador Hermeson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Esse já está aqui. Gostou? Da base. Novo. Vereador Cuco Pereira. Não tem dois. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Despachante na segunda secretaria, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauab. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. 9 senhores vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Farofa. Consignada a presença do vereador José Francimário Farofa. 10 dos senhores vereadores presentes. Há quórum regimental somente para papéis independentes de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 505.2473 a 52485 2017 informam sobre o recebimento e liberação de recursos financeiros a prefeituras e APMs do município. À disposição dos senhores vereadores. Câmaras Municipais. São João Boa Vista encaminha cópia do trabalho de autoria de membro de sua edilidade. Está à disposição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Iduígues Ferreira Martins. Solicito Vossa Excelência consignar minha presença, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Iduígues Ferreira Martins. Consignada a presença do vereador Iduígues Ferreira Martins. Vereador Caio Cunha apresenta emenda ao projeto número 20/2017, que se encontra em trâmite pelas comissões permanentes. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Mauro Araújo. E a quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Consignada a presença do nobre edil Mauro Araújo. Papéis dependentes de deliberação. Não há papéis dependentes de deliberação. Proposições publicadas dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Marcos Furlan. Moção número 030/2017. Eglégio plenário. Eglégio plenário. Quando se fala em transporte coletivo, sabemos a importância das linhas ferroviárias da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que tem como missão prestar serviço de transporte público, propiciando mobilidade urbana com excelência e segurança. Considerando a quantidade expressiva da população que transita nas dependências das estações e que utilizam o transporte ferroviário todos os dias a caminho do trabalho ou escola,
onde muitas vezes percorre um extenso e demorado caminho até o seu destino. Levando em conta que alguns usuários do transporte necessitam utilizar com frequência os sanitários, porém, nas estações, o horário para utilizar os banheiros é estipulado das 6 horas da manhã até as 22 horas, sendo que o funcionamento dos trens é a partir das 4 horas da manhã até às 0 horas, deixando então de atender quem transita fora do horário estipulado, o que causa transtorno aos usuários que pagam a passagem e não contam com esse direito. Assim é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais, apela ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Clodoaldo Pedicione, secretário estadual de Transportes Metropolitanos, e ao excelentíssimo senhor Paulo Magalhães, diretor-presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para que se façam estudos visando providências quanto ao uso dos sanitários nas estações da empresa CPTM, que não estão atendendo os usuários que transitam fora do horário estipulado. Plenário, Dr. Luiz Beraldo Miranda, 16 de maio de 2017, vereador Clodoaldo Percy Moraes, vereador PR. Coloco em discussão a moção número 030/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor da propositura. Senhor presidente, essa moção visa... Estive, na verdade, alguns dias atrás, aqui na estação de trem, aqui na nossa cidade, aqui no centro, e já era passado as 10 horas da noite, às 22 horas, e fiquei perplexo, senhor presidente, com a placa ali dentro da estação de trem, dizendo que, por decisão da CPTM, os banheiros sanitários só poderiam ser utilizados das 6 horas da manhã até as 22 horas. Isso me chamou a atenção, senhores vereadores e presidente, onde eu abordei ali o responsável pela estação, ali, o gerente daquela estação de trem. E me falou, é uma determinação do CPTM, a gente tem que catar. Eu falei, mas até que hora funciona os trens aqui? Ele falou, até a meia-noite. E que hora começa a funcionar? A partir das 4 horas da manhã. Aí eu indaguei, falei, mas eu quero dizer que o usuário, além de pagar uma passagem já cara, para utilizar o transporte ferroviário, e ainda não tem o direito nem usar um sanitário. Não, estou todo desrespeito ao cidadão, estou todo desrespeito ao contribuinte, estou todo desrespeito ao usuário do sistema. E aí, falou, não posso fazer nada, está aí a placa, eu fotografei a placa, inclusive está anexada na nossa moção, e essa moção visa, senhor presidente, eu agradeço, eu espero que essa casa também apoie essa moção nessa tarde, onde eu tenho certeza que o usuário está acompanhando, a população está acompanhando a sessão nessa tarde, que com certeza tem familiares, filhos, amigos, parentes que utilizam o transporte ferroviário na nossa cidade, pode estar realmente, muitos deles nem sabem que não pode utilizar os sanitários, que é um espaço público, é um direito do cidadão, que além de pagar o transporte ferroviário, é cerceado, vereador Farofa, de utilizar um sanitário. Coisa simples. Então, eu acho que espero, vereador presidente, eu espero que com essa moção e com o apoio dessa casa, nós vamos conseguir reverter essa situação, que é realmente um absurdo. Pois não, vereador? Vereador Clodoaldo, é de bom tom o senhor levantar isso, porque ir no banheiro é fisiológico. Ninguém chega às 10 horas da noite, 22 horas e não vai mais no banheiro até às 6 da manhã. E a gente sabe que isso aí também é devido a algumas reportagens que teve tempos anteriores, que o pessoal dorme dentro do banheiro. Às vezes o sem teto dorme dentro do banheiro. Então, para resolver um problema, o pessoal fecha o banheiro. E é um absurdo. Então, eu queria dar parabéns pela essa moção sua e que dê tudo certo e que o banheiro fique aberto. E que fique aberto a noite toda. Coloque mais uma turma lá para limpar o banheiro e que mantenha o banheiro usável. Parabéns, vereador. Obrigado. Eu apelo até a população que está assistindo, senhor presidente, população que acompanha a sessão nessa tarde, pela TV Câmara, pelas internet, pelas redes sociais, você que acompanha, ajude essa casa a fiscalizar essa situação. Que agora com essa moção, eu acredito que dentro de uns 30 dias, nós já podemos ter aí uma resposta oficial por parte do governo, por parte do governo do estado, por parte da CPTM. A gente espera que você que utiliza diariamente o transporte ferroviário,
nos comunique, entre em contato com o nosso gabinete, com a Câmara Municipal, com os demais vereadores, informando se persiste esse problema ainda, que eu tenho certeza que a moção foi o primeiro passo a ser dado para esta casa. E nós não iremos deixar em barato, deixar no esquecimento, porque nada mais justo é aquele que utiliza e paga o transporte ferroviário, que é caríssimo, né, perante os outros transportes que existem no mundo. O nosso transporte aqui no estado é caro, no Brasil ainda é caro. A gente espera que pelo menos esse benefício possa ser novamente concedido aí, que é um direito do cidadão, é um direito do usuário, aqueles que utilizam no dia a dia. Imagine só, presidente, o trabalhador pega o trem lá no Brás, final de tarde, começo da noite, talvez, termina o seu turno às 10 horas numa empresa na Zona Leste, São Paulo, ou em São Paulo, utiliza o transporte ferroviário que leva 1h30, 2 horas para chegar aqui na cidade, chega, não tem poder nem de poder usar, tomar uma água, sei lá, lavar um rosto, utilizar um banheiro para fazer suas necessidades. Realmente um absurdo. A gente espera que essa moção venha realmente reverter essa situação, que para mim é uma intransigência, uma imposição absurda por parte do governo do estado e por parte da CPTM. Continua em discussão. Encerrada a discussão, está em votação a moção número 30/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas, senhores vereadores. Indicações de número 342 a 345 de 2017. Coloco em discussão as indicações de números 342/2017 a 345/2017, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala nesta tarde, vereador quase da base, vereador Rodrigo Valverde. Queria ser da base para ver se fortalecia o pedido que eu vou fazer aqui hoje nessa tribuna, senhor presidente. E queria avisar o vereador Edson Santos que eu não posso mais ser aniversário. Bom, cumprimentar o público de casa, o público aqui presente, o Fórum Mogiano LGBT e mais ativistas, a imprensa, os funcionários, os nobres pares. Bom, vou tratar de um tema, não deveria ser espinhoso, mas é espinhoso. Por ser espinhoso, o político que fala perde muito voto, mas a ideia, de fato, é a gente tentar usar os espaços que a gente ocupa para tentar mudar alguma coisa que a gente entende que está errado na sociedade. E eu queria falar do Estado laico. E vou pegar um exemplo aqui simbólico. O nosso presidente, que tão bem conduz aqui, só tem elogios, viu, presidente? O senhor dá umas cortadas nas minhas palavras às vezes, mas é 99% de acerto, né? Sua forma de conduzir tantos conflitos de interesses, tantas vaidades. Nossos colegas são vaidosos, esse que vos fala também tem suas vaidades. Não é fácil, e Vossa Excelência contorna com uma sabedoria divina. Não é à toa que é um líder religioso. E essa liderança religiosa é de uma determinada religião das milhares de religiões que existem no mundo, que é a religião evangélica, crescente, a religião que mais cresce no mundo, que mais tem adeptos, né? Não sei aqui, acho que quase metade da bancada talvez seja evangélica. Isso é muito significativo. E quanto mais forte a religião, inevitável a influência dela no Estado. E esse Estado, que deveria ser laico, né? Eu sou filho de católicos, minha mãe é católica, meu pai é católico, meu pai é mais fervoroso ainda que minha mãe. E eu tive particularmente uma conduta dentro da igreja evangélica. Meu tio Carlos, pastor Carlos Evaristo, conheceu, era pastor da Assembleia de Deus, e em muitos cultos, minha tia, esposa dele, irmã do meu pai, falava muito na cabeça do meu pai, e eu acabava me influenciando. Trabalhei aqui nessa casa com o doutor José Antônio Ferreira Filho e com o Olívio na época. Todo dia, antes de começar o expediente, a gente lia um trecho da Bíblia. E eu, particularmente, sou cristão, mas não segui nenhuma religião. Mas, independente da crença de cada um, religião não se discute porque
Vá falar para alguém de alguma religião que a religião deles está errada, para você ver a briga que você arruma. E nesse Estado laico, a gente tem aqui no plenário, Mogi das Cruzes, que é uma cidade extremamente católica, a nossa maior festa popular é a festa do Divino. E está ali Jesus, que a cruz representa para os católicos a salvação de nós todos os nossos pecados, né? E quem é evangélico, por exemplo, discorda desse simbolismo, porque defende um Jesus vivo, o Jesus vivo, não o Jesus crucificado. Então, a própria cruz ali já mostra a interferência da religião no Estado. Quem tem coragem de tirar a cruz ali? Quem tem coragem? Quem vai brigar com uma cidade católica? Quem vai brigar? E nesse quesito, eu converso com vários líderes religiosos de vários segmentos, inclusive todo agente público é obrigado, independente do seu partido individual, ele precisa conhecer todos os segmentos da sociedade, todos, e depois representar todos. Eu conheço muitas religiões que, por exemplo, atacam a questão da homossexualidade, que fala que é pecado, que fala que isso é ser vergonhice, que fala que isso é coisa do demônio. E quem estuda o tema começa a ter uma outra visão. E eu vou dar um caso concreto. Eu era um estudante que eu era um dos maiores causadores de bullying. Ontem, por exemplo, a Alexandra, que é a primeira transexual de Mogi das Cruzes e a primeira pessoa que mudou não só o sexo, mas também mudou a identidade, ela comentou que ela foi vítima do bullying que eu com outros meninos homofóbicos lá da escola praticava, tá certo? A gente tirava sarro, a gente excluía do convívio social. E conforme eu fui crescendo, pegando informação, militando no partido político, o PT, por exemplo, ele tem um setor interno, o setor LGBT, que passa para a gente muita informação, muita informação. E não bastasse a formação política que eu tive no Partido dos Trabalhadores, uma pessoa muito próxima a mim, que é homossexual e é homofóbico, porque foi criado nessa cultura. A sociedade é homofóbica. Eu fui criado numa sociedade homofóbica, por consequência eu também fui homofóbico. E essa pessoa, quando eu descobri, fui conversar com ela, né, veio através de terceiros a informação, eu não acreditava porque não demonstrava, fui conversar, se ela tivesse uma arma ali, ela se matava, tamanho constrangimento de conversar comigo sobre o tema. E contou toda a história de vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, tendo que enganar a família, tendo que esconder no serviço, tendo que esconder isso na escola, tendo que brincar de carrinho sem gostar de brincar de carrinho, e uma série de fatores, e contou todo o sofrimento. Se fosse sem vergonha, eu duvido que teria tantos homossexuais. Não é nascimento. Tem teses que provam, científicas. E ainda que não fosse, o Estado, que tem que ser representante de todos os segmentos da sociedade, sem absolutamente nenhuma exceção, tem que respeitar, e aí não pode ter influência do que o representante pensa individualmente. Então, queria aproveitar aqui o movimento aqui hoje, o Fórum Mogiano LGBT e demais movimentos também, que a gente sabe também que tem muitos ativistas que não são orgânicos do Fórum, quero parabenizar a Marilei Schiave, que numa cidade conservadora como Mogi das Cruzes, o estado de São Paulo é o estado mais conservador do Brasil, e dentro do estado de São Paulo, a cidade de Mogi das Cruzes é uma das mais conservadoras também. Então o grau aqui de conservadorismo é muito grande. E a Marilei Schiave, ela não só deu oportunidade ontem para o Roberto Fukumaro e para a Alexandra Braga explanarem sobre a luta do Fórum, sobre a luta por políticas públicas voltada para esse segmento, sobre todo o constrangimento e sofrimento e opressão que sofre quem é homossexual nesse país, mas ela também, como âncora, ela se posicionou também. E isso é muito difícil para ela, porque ela tem a gente sabe que ela tem um público muito grande, e com certeza a maioria do público dela não deve ter gostado da posição dela ontem.
Isso é coragem. Então, quero parabenizar a Marilei, já fiz críticas a ela em outros momentos que eu achava que merecia, e dessa vez ela merece um elogio. Não é fácil se posicionar como ela se posicionou, e foi quem ouviu o programa, foi um programa excelente, que tirou com certeza muito preconceito de quem ouviu e de quem assistiu pela rede social. Então, eu acho que está mais do que na hora de Mogi das Cruzes ter um conselho do movimento LGBT para fomentar políticas públicas e fazer com que todos os setores da sociedade, mesmo quem discorde, que respeite. E a vida pública, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo não pode segregar nessa situação. Tem que ser laico, mesmo que individualmente o agente não seja, a posição institucional dele tem que ser. Peço a parte, vereador. Claro. Também queria agradecer a presença e parabenizar, né, do grupo, porque realmente a gente pensar que há menos de 30 anos atrás existia um CID tratando o homossexual como doente mental. Isso é um total desrespeito ao ser humano, que é um grupo que hoje não é mais minoria, né, já representa boa parte da população, e então fica aqui representado todo o meu respeito a vocês, que eu acho que a escolha que a gente tem na vida diz respeito apenas a nós mesmos. Acho que a sociedade não tem que ditar regras no que a gente quer fazer. Parabéns pela palavra, tá bom? Obrigado, vereadora Fernanda, eu que agradeço. Então, senhor presidente, para não esgotar os 10 minutos, toquei aqui num tema que nós todos precisamos refletir, e por mais que a posição pessoal de cada um aqui seja contrário, nós, ocupando o espaço institucional, temos que obedecer o princípio constitucional, que é a laicidade, o Estado laico. Eu não vou saber falar a laicidade do Estado. Laicidade. Tá certo? Uma boa tarde a todos e todas, e vamos avançar e vamos tornar Mogi das Cruzes uma cidade progressista. Próximo vereador, eu só pedi aos presentes que não se manifestem, por gentileza, que o regimento não permite. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Solicito, antes do primeiro secretário, consignar a presença do vereador Périx Bauab, vereador Pedro Comuro, vereador Cuco Pereira. Consignada a presença dos vereadores Périx Bauab, Pedro Comura e vereador Cuco Pereira. Com a palavra o vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora Fernanda Moreno, senhores vereadores, a imprensa, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Fórum Mogiano LGBT, os militantes da causa LGBT, que aqui se encontram, boa tarde. Senhor presidente, eu vou dar continuidade ao tema, porque é um tema muito importante, porque hoje é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E como bem disse a vereadora Fernanda, até 1992 a ONU considerava a pessoa que era considerada homossexual uma pessoa doente. E foi retirado esse estigma das pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquilo que a sociedade considera correto, lamentavelmente. E o ano passado, nós tivemos o ano mais violento no Brasil desde 1970 contra a comunidade LGBT. Foram 342 pessoas assassinadas, que perderam a vida. Tiveram outras pessoas que foram agredidas, violentadas, muitas não registraram ocorrência, que foram violentadas psicologicamente, que sofreram bullying, que foram discriminadas, que perderam o seu trabalho, enfim. Esse número é um número astronômico. E a sociedade, ela não pode ignorar esse tema, tanto é que é um tema hoje celebrado universalmente. Ou seja, é o Dia Mundial de Combate à Homofobia.
Como bem disse o Rodrigo, que me antecedeu, a orientação sexual de uma pessoa não é opção. Há vários casos, quem se aprofunda no tema, sabe que desde criança, as pessoas já, o seu destino, o seu corpo, a sua maneira de pensar, de brincar, já começa a demonstrar um caminho. É natural muitas crianças sofrerem violência dos seus pais, porque ela se sente menina, ou menino que se sente menina. Isso daí foi objeto de reportagens, até recentemente a própria Rede Globo, que eu tenho profundas divergências com essa emissora de televisão, fez várias reportagens, documentários, e entrevistou várias pessoas, transexuais, bissexuais, lésbicas e gays, que relatavam que estava aprisionado num corpo de homem, sendo que pensava, tinha hábitos, costumes e vontades de uma mulher. Ou consideradas mulheres para a sociedade, mas estavam aprisionadas, consideradas mulheres, estavam aprisionadas num corpo de mulher, desejando ser homem. É um tema bastante profundo e que eu acho que extrapola, viu, Rodrigo, a própria religião. O Papa Francisco disse o seguinte: quem sou eu para julgar? E vamos acolher os gays, vamos acolher as lésbicas, os homossexuais, toda a sociedade na igreja. Então, eu acho que essa questão religiosa, hoje, ela vem sendo superada lentamente. O que nós temos que ter é o Estado que tem que ter políticas públicas. Rodrigo afirmou aqui do conselho não é conselho LGBT, é conselho de promoção da diversidade sexual. É um conselho que possa desenvolver políticas e debater o problema desta comunidade na cidade de Mogi das Cruzes. Como discute dos negros, como discute das mulheres, como discute das crianças e adolescentes. Há um ano atrás, uma travesti, Daniela Barbie, que infelizmente, por motivo da discriminação da sociedade, do estigma, não consegue um trabalho digno, foi prostituir nas ruas do centro de Mogi. Levou um tiro na cabeça. Morreu numa calçada do centro de nossa cidade. O caso está sendo analisado pela justiça, posteriormente poderá ser julgado. Mas de lá para cá aconteceram mais de 300 pelo Brasil. E em Mogi aconteceu muita violência. Esse conselho não visa extrapolar os limites daquilo que é a jurisdição, daquilo que é o direito do município discutir. Os debates sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo, que o STF já consolidou e que o Senado discute e que a Câmara, não é papel da cidade. O papel da cidade é discutir políticas públicas de saúde, aonde essa comunidade poderá procurar o seu médico. Políticas públicas de segurança, para que não continue morrendo, para que não continue sendo violentadas. Políticas públicas de educação da sociedade, para que não continue sendo discriminadas, para que as empresas não digam: eu não contrato um homossexual, eu não contrato um transexual, eu não contrato uma lésbica. Porque são seres humanos, precisam trabalhar, são capacitados e são preparados profissionalmente. A única coisa que tem é uma orientação sexual que muitas vezes o empregador não concorda. Então, isso que nós temos que debater. É isso que nós temos que debater. Um conselho não se trata de extrapolar suas funções, além de debater, clarear e desenvolver políticas públicas. Como nós precisamos de outros conselhos na cidade. Mas esse é um conselho que está na fila há muito tempo
e que não vai ferir suscetibilidade de ninguém, porque ele não vai ultrapassar os limites de debate de políticas públicas. Eu vou repetir, é política para que os gays, para que a comunidade LGBT não continue sendo violentada e assassinada. É política para saber aonde vai ser atendido no aspecto médico. É política para educar a sociedade, para não discriminar. É política para aqueles que fazem parte da sociedade. Pois não, vereador Caio Cunha? Vereador. Primeiro o vereador Caio Cunha pediu uma parte, não? Pedi. Depois o vereador Otto. Obrigado, vereador Eduígues. Eu resolvi falar, né, por conta que estou vendo, né, um silêncio quase fúnebre no plenário, uma tensão, e acho que devido, né, de fato, não ao tema. Até um tempo atrás, não muito tempo atrás, até uns 20 anos atrás, o tema do meio ambiente era um tema que ninguém queria saber. Você vai falar do verde, não sei das quantas. Até um tempo atrás, vereadora Fernanda Moreno, o tema sobre a causa animal era um tema também que, né, cuidar dos cachorrinhos, para com isso. Eu acho que o tema, né, da diversidade, ele de fato, ele precisa estar representado aqui nessa casa. Ele precisa ser debatido aqui nessa casa. No último, no parlamento, teve 2 projetos, né, de alguns alunos das cidades que trouxeram essa pauta aqui para a cidade. Ou seja, né, alunos, jovens, né, adolescentes, tiveram a coragem de colocar essa pauta, né, e de criar uma discussão aqui, e foi super, né, bem-vinda, né, pelos alunos. Eu acho, eu até um tempo atrás, eu fiz uma postagem lá no Facebook, né, de um boato dizendo que eu era gay. E como se gay fosse um defeito, não é? Eu não sou, mas não é defeito, não é? Tenho no meu grupo, né, como os vereadores sabem dizer, aqui eu tenho, né, mais de 300 pessoas, né, conectadas ao nosso mandato, e diversas dessas pessoas são gays. Diversas pessoas são gays, são cidadãos dessa cidade, e que trazem pautas, e que discutem pautas sobre a diversidade sexual. Né? É um tema que não pode ficar, né, espinhoso. Eu peço ao presidente só atenção. Eu peço a Vossa Excelência que seja breve. Obrigado. Só para finalizar, a única, né, questão, né, que eu gostaria de deixar, né, muito claro, e é um pouco, né, me incomoda, né, às vezes, né, embora eu concorde, né, muito com o que o vereador Rodrigo Valverde falou, com relação à mistura na religião, né, e o tema, né? Eu, como todos sabem aqui, eu sou membro de uma igreja, né, evangélica, frequento, né, assiduamente, tenho os meus costumes, os meus princípios, as quais eu aprendi e optei por segui-los. Isso não quer dizer que eu não possa discutir, como cidadão dessa cidade, essa pauta. E muitas vezes, eu acho que da mesma forma que há um preconceito com o tema Caio, eu preciso que Vossa Excelência conclua. LGBT, também é um preconceito religioso. E fala, não, porque ele é católico, ele não gosta do LGBT. Ele é evangélico, ele quer arrancar a cabeça do LGBT. O que é uma inverdade. Como eu disse, só para finalizar o tema. Mas eu vou falar para o vereador Otto, hoje também, né, vereadora? O senhor quer falar? Vereador, preciso que Vossa Excelência conclua. Obrigado, vereador. Por gentileza. Vereador, conclua, Vai por ser gentileza. concedido a parte, vereador Otto? Vereador, não há tempo de Vossa Não, Excelência. senhor presidente, eu quero concluir concluir dizendo o seguinte, aproveitando a audiência da TV Câmara, inclusive o vereador Lino hoje, lá na RINAI, um trabalhador falou, eu te assisto na TV Câmara. Eu sei que muitas famílias, até o preconceito é dentro de casa, não entende a situação do filho ou da filha. Esse é um tema que a sociedade precisa discutir e precisa superar o preconceito e a homofobia. Para concluir, temos aqui uma exposição do Enzo, que é um pintor, tá? Também gay,
E hoje à noite, no auditório Tufi Andere, teremos uma discussão, né, promovida pelo Fórum Mogiano LGBT, mas a Prefeitura Municipal também, sobre o tema de combate à homofobia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para a fala. Antes de solicitar ao primeiro secretário, consignar a presença do vereador Jean Lopes. Consignada a presença do Vereador vereador Jean Cláudio Lopes. Miak. E o E vereador- o consignado a próximo presença do vereador vereador inscrito Cláudio para a fala, o vereador Antônio Lino da Silva. Perdão, vereador, eu me confundi, o vereador Marcos Furlan. É que nós fizemos uma inversão aqui, houve uma troca com o vereador Eduígues, então eu pulei o vereador Marcos Furlan. Que o vereador Eduígues queria continuar a discussão, então nós permitimos que houvesse a troca para ele dar continuidade ao assunto. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Otto, você quer dar uma palavrinha rápida sobre o assunto do vereador Eduígues? Obrigado, vereador Furlan. É bem rápido mesmo. Agradecer ao Eduígues por ter levantado esse assunto, ao Valverde, e dizer que a diversidade a gente pode melhorar com os conselhos na cidade. E que hoje, às 18h30, o Conselho da Juventude vai tomar posse, né? São a segunda gestão, passou pela essa casa ano passado, e o Conselho da Juventude hoje está tomando posse. Então, que a LGBT, que seja o próximo conselho também a tomar posse para o próximo ano, e que a gente possa discutir na nossa cidade as diversidades da nossa cidade. Tem lá 10 jovens hoje na prefeitura recebendo a posse desse conselho, e que eles façam um bom trabalho. Lembrar bem que os conselhos é um instrumento de que as pessoas possam conversar sobre as suas adversidades. Muito obrigado, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, imprensa. Esse vereador aqui também não vê objeção nenhuma à instalação do Conselho LGBT, né? Porque acho que precisa ter políticas, precisa ter debate sobre o tema na cidade, e muitas pessoas necessitam desse tipo de transparência, desse tipo de conversa para poder se informar, para poder esclarecer cada vez mais o tema. Senhor presidente, hoje foi noticiado no jornal Mogi News sobre uma possível PPP aqui para a nossa cidade. Acho que, se não me engano, seria a primeira que talvez nós faríamos, através de uma lei aprovada aqui na Câmara. E nós fomos procurados, eu e o presidente e eu estou mais apoiando o presidente do que encabeçando, pelos arquitetos Coutinho e Fábio, para um projeto, né, na Vila Hélio. Vila Hélio é uma rua tradicional aqui na nossa cidade, já foi uma rua de alto padrão, aí na década de 60, 70, depois se transformou num polo comercial. Hoje existe tem um hotel, tem um salão de festa, alguns comércios, e foi feito um concurso pelo proprietário daqueles empreendimentos, entre alguns arquitetos, e o arquiteto Coutinho e Fábio ganhou, né, foi os vencedores desse concurso. E esses arquitetos procuraram a mim, procuraram o presidente Carlos Evaristo. Nós pudemos levar ao prefeito Marcos Melo um pouquinho do projeto. Nós procuramos também o secretário Cláudio, de planejamento, e nós fomos muito bem recebidos, né, lógico, mas a receptividade por esse projeto, um projeto que seria arcado pela iniciativa privada, não pelo Poder Executivo, todos nós estamos vendo com bons olhos. Sempre o vereador Antônio Lino, outros vereadores falam da PPP para centros esportivos, para equipamentos públicos, para parques, mas também para uma rua, né, uma rua que não tem tanto movimento, né, apesar de estar no centro, ali próximo ao terminal central, próximo a Flaviano de Melo. A gente sabe que vai ser muito bom para um centro que está um pouco abandonado, um pouco degradado, né. Eu queria pedir para o Marcelo passar um pouquinho o vídeo que nos foi mostrado, né. Esse seria o projeto da rua Vila Hélio, João Cardoso Primo. Oi? Essa é a ideia que nos foi passada, né? Sim, essa ideia foi nos passada, piso intertravado, calçada no nível da rua, luminárias,
todas arcadas pela iniciativa privada. E assim, a gente achou muito válido o fato do empresário, dos arquitetos procurar a nossa prefeitura, né? Procurar o executivo, procurar o legislativo, para poder fazer uma obra que vai melhorar muito esse aspecto dessa rua e o aspecto da nossa cidade. Solicitar o vereador Pedro Komura, vice-presidente, para que assuma a presidência por um instante, que eu quero apartear o vereador Furlan. Aguardo o vídeo. O vídeo é rapidinho. Aí mostra todos os ângulos, aí a saída em frente do terminal central. Essa é a nossa reunião com o secretário Cláudio, né, presidente? Perdão, me permite uma parte? Claro. Eu queria destacar a importância desse trabalho, que estamos caminhando juntos, aí o vereador Furlan, e o importante desse projeto, essa proposta, vereador Furlan, é que não vai ter nenhum custo para o município. O empresário quer assumir todo o ônus, né, todo o custo da obra, questão de drenagem, a reforma, inclusive, da rede de esgoto, com a participação do SEMAI, que é necessária, as devidas autorizações, vereador Mauro. Então, um projeto bem interessante. Não teremos nenhum impedimento ali com relação aos proprietários, porque eles são proprietários de toda aquela área, e vai dar uma qualidade de vida ali semelhante ao que aconteceu na Flaviano. É mais ou menos aquele projeto, só que com um pouco mais de qualidade ainda do que foi feito na Flaviano, e na Flaviano foi feito com dinheiro público, foi feito com dinheiro do município. Então, é uma proposta bastante interessante, uma proposta que nós ficamos encantados quando o amigo Coutinho lá nos procurou para intermediar, e uma grata satisfação, uma alegria ter o vereador Furlan junto nessa proposta, nesse projeto. E nós temos, então, vereador Furlan, dia 31 deste mês, a reunião com o prefeito, já com o empresário, para a gente, de repente, bater o martelo e começar as tratativas da questão legal, para que possa serem dadas as autorizações, para que sejam feitas as intervenções necessárias do município, para que essa obra seja realizada. Vai ser uma alegria para esta casa, não para o vereador Carlos Evaristo, o vereador Furlan, mas para esta casa ter uma conquista desse nível. Então, nós vamos, lógico, envolver todos os colegas aí, para que nós estejamos juntos conversando sobre isso. E eu acho interessante nisso, vereador Furlan, a possibilidade de nós começarmos a desenvolver PPPs na cidade. O vereador Mauro, que é um defensor das PPPs na cidade, que a gente possa começar a desenvolver projetos nesse sentido, as empresas, os empresários participando da vida da cidade, investindo dinheiro na cidade, né? Investindo dinheiro na cidade, porque as empresas, elas usufruem dos bens públicos. Então, é muito bom verem essa iniciativa de uma empresa querendo investir. Muito obrigado. Essa é a nossa expectativa, né? Que essa obra ainda a gente precisa achar, a gente acredita que seja PPP, mas ainda o jurídico da prefeitura vai achar o instrumento legal para viabilizar essa obra, porque a receptividade do prefeito, do secretário, foi muito boa. Mas que essa obra motive outros empresários a fazer o mesmo por nossa cidade. Nós, população em geral, sempre esperamos do poder público, do executivo, do legislativo, mas quando entra aí ou o terceiro setor, ou empresário, ou empresários, fica muito interessante e é muito bom para a cidade. Vereador Rodrigo, quer? Vereador Furlan, já elogiei muito o nosso presidente hoje, então eu queria dizer que eu considero o mandato de Vossa Excelência fundamental para a cidade, que eu entendo que é um mandato extremamente propositivo, né? Parabéns pelo mandato, não só esse, no outro também foi extremamente atuante, e a cidade precisa muito dessa atuação. E eu que sou um socialista, não sou comunista, eu vejo com bons olhos a PPP numa
numa obra igual essa, por exemplo. Porque o empresário que investir aí, o empresário que investir aí, ele vai ter algum retorno. Quem não vai querer participar de algum comércio, deixar seu carro no estacionamento igual esse, talvez tomar um sorvete lá com a namorada. E eu queria só marcar a placa do carro lá, que eu vi um carro em cima da calçada, parece. Mas a gente olha aí, né, o nosso imaginário, a gente não vê a hora de ver isso se concretizar. E graças à atuação de Vossa Excelência, a boa vontade do empresário, e o PPP, nesse sentido, terá o apoio também desse mandato. Parabéns pela atuação. Muito obrigado, colega Rodrigo. Vossa Excelência também tem feito diferença aqui na casa. E, senhor presidente, só para fechar, essa região eu gosto muito, porque eu morei ali na rua ao lado, rua Sebastião Furlan, que hoje está a Praça do Totó. Eu nasci ali, vivi até meus 30 anos, até o momento que eu casei. E a gente fica muito feliz por essa região estar sendo valorizada. Temos o Terminal Central, agora ter essa possibilidade, enfim. É uma região que volta a ser vista não só pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fulano. Antes de passar a palavra para o próximo vereador, eu queria agradecer a presença do professor de História da Escola Estadual Dagoberto José Machado, o Carlos Eduardo Jimenez, que está aqui. Eu estive lá na escola e convidei-os para que estivessem aqui hoje com os alunos e alunas ali que estão presentes, que devem participar aí do parlamento, né, estudantil. Também a Ana Lúcia Rodrigues de Moraes, que é coordenadora pedagógica da escola. Sejam muito bem-vindos, e os alunos sejam muito bem-vindos, e já convidei-os para que vissem como que funciona uma sessão ordinária. Hoje nós não temos projetos para votar, mas temos as discussões todas aqui que vocês continuarão presenciando. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Cumprimentar também o grupo que está aqui, sejam também muito bem-vindos. Solicitar ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Emerson Ronk. Consignada a presença do vereador Emerson Ronk. O próximo vereador inscrito para a fala, agora o nobre vereador Antônio Lino. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, a senhora vereadora, eu acho que quero parabenizar o movimento, porque eu sempre digo o seguinte: tudo que é novo assusta. Sim, o vereador Valverde fez um relato ali do tempo, tudo, mas no dia a dia nosso é novo, então assusta. Então eu acho que nós temos que absorver e começar a absorver essa casa, esse trabalho do conselho, e voltar à discussão. Eu acho que tudo nós temos que trabalhar para que isso aconteça. E parabéns por estar aqui, por estar nesta casa de leis, mostrando por que veio, por que tem que se fazer, por que nós temos que trabalhar. Eu acho que isso é não desanimar. Eu sempre digo assim, se eu não fosse persistente, eu nem estaria aqui. Então, eu acho que isso que tem que se fazer, é estar presente, marcar presença em todos os lugares. Parabéns pela coragem de estar aqui mostrando à sociedade de Mogi das Cruzes o trabalho que vocês fazem. E esse é o trabalho que foi feito lá no início, quando alguém dizia assim, da escravidão, quando dizia tudo, não vai dar certo. Deu certo. Então, a persistência que vai fazer o conselho nascer e vigorar no meio da sociedade. Parabéns. Mas o meu assunto aqui também, eu queria fazer... Alto. Esses dias, senhor presidente, estou tentando baixar o microfone aqui. Perdão. Esses dias, eu já disse isso aqui no plenário, vou repetir novamente. Eu estava num supermercado e aí a mulher diz assim para o marido dela: esse aí que é o Antônio Lino. Aí eu ouvi, mas aí ela continua a falar. Ela diz assim: na televisão parece que ele é grandão, mas ele é pequenininho. Então eu estou tentando baixar o microfone aqui também. Mas eu queria fazer esse registro antes de falar da industrialização da nossa cidade. E é uma questão muito importante o que nós, hoje, um grupo de vereadores, convidado pelo nobre vereador Pedro Comura, nós tivemos presente hoje lá na Rinnai do Brasil, que antes era NGK Rinnai, hoje é só Rinnai. É uma indústria que fica na Vila Industrial, próximo ali ao Chibata, e nós fomos fazer uma visita num grupo grande de vereadores lá. Na visita deu para a gente perceber
a emoção dos colegas vereadores ou de alguns vereadores que já foram funcionários de indústrias e poder rever lá torno funcionando, fresa, enfim, outros equipamentos funcionando. O presidente da casa mesmo ficou emocionado lá quando viu alguns equipamentos que ele teve a oportunidade de trabalhar no passado. O vereador Eduígues, eu via o vereador Cuco olhando para aqueles equipamentos robôs que fazem aquelas peças, trabalham com aquelas peças, e a rapidez que a gente vê. Então a gente viu uma indústria que não é tão grande, que é de médio porte, tem 250 funcionários, que deu para a gente perceber quanto de produto que é produzido naquela empresa que vai para o Brasil inteiro. E aí a pessoa que nos recebeu lá, na questão do marketing, ele nos diz assim, são 2.300 pontos de vendas no Brasil. Então, são 2.000 pontos de vendas que levam o produto, que são aquecedores, que são produtos que esta empresa produz, e agora entrou na área, na produção de solares, tetos solares, solares para águas solares, para aquecimento solares. E esses produtos têm a marca carimbada lá, eu fiz questão de ver lá no equipamento, produzidos em Mogi das Cruzes. Aquilo deixa a gente muito feliz, vereador Cuco. O vereador Mauro não pôde ter lá porque tinha outro compromisso, vereador Mauro. Mas valeu a pena a gente ver do início, quando chega a matéria-prima, vereador Farofa, do início, quando chega a matéria-prima, até o setor de produção, na linha de produção, depois o produto acabado lá na outra ponta, e depois nós tivemos uma aula, aquilo é uma aula de como funcionam esses produtos que são levados a todo o Brasil. E aí, explicou lá desde quando chegou esta empresa aqui em Mogi das Cruzes, trazida por outra empresa que já existia aqui, que é a NGK, que na época, para ganhar os benefícios, precisava ter uma expansão, não era simplesmente uma empresa chegar aqui, e eles conseguiram isso com a NGK. E hoje a gente percebeu isso de perto lá, quanto valeu a pena esta casa fazer um trabalho na época da doação daquela área, que muita gente critica quando a gente faz aqui uma doação para, mas estão doando área para a empresa, se muita gente compra as áreas. E hoje deu para constatar, fisicamente lá no local, esta empresa funcionando, produzindo para todo o Brasil e gerando emprego para a nossa sociedade. E as pessoas que lá trabalham são pessoas da nossa cidade, são pessoas daqui de Mogi das Cruzes, que a maioria, um é de Cocuera, outro é de Brascuba, de Jundiapeba, parece que só tem uma menina lá que eu vi que era de Ferraz de Vasconcelos, o restante todos são daqui. Então, nós estamos gerando, além de gerar riqueza, também a mão de obra. E isso me deixou muito feliz. Por isso que quantas vezes nós falamos aqui da questão do tabuão, que nós temos citado aqui, o vereador Farofa faz parte da comissão, o vereador Protásio e os colegas vereadores aqui, quando nós lutamos para aquela região ter um desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga colocar novas indústrias. É por esse momento que a gente fez isso. Permite a pauta, vereador? Pois não, vereador Cuco. Vereador Lino, o que me chamou a atenção e me fez lembrar, quando representando esta casa no Japão, em comitiva oficial, nós visitamos lá algumas indústrias, né? E nessa visita, enquanto a comitiva passava, nenhum funcionário olhava para a comitiva, tá? Todos eles concentrados na sua função. Aquilo me chamou a atenção, falei, poxa, né? Um pouquinho diferente. Hoje, lá na RINAI, me veio à mente aqueles momentos que nós vivimos lá no Japão. Aqui é diferente. Aqui, os vereadores passando, os funcionários. Ô Lino, olha, manda um tchauzinho para mim lá na TV, hein? Outro conversando, dá um tchauzinho aqui, outro, tudo bem com você? Quer dizer, parece-me que a cultura, obviamente, é bem diferente, mas aqui os funcionários trabalham com satisfação, né? Não sei se lá deve ser a mesma coisa. Aqui eles trabalham com muita alegria e produzem normalmente, não pararam a produção por causa disso não, por dar um tchauzinho daqui, dar um tchauzinho dali. E represento muito bem esse produto que é fabricado na nossa cidade, em todo o país, que todos eles conhecem. A RINAI, hoje, ela se expandiu de uma tal forma, né, no território nacional, é um produto bom e, graças a Deus, fabricado aqui na nossa terra, gerando emprego e gerando economia para nós. Eu que agradeço. Eu passei por vários processos aqui nesta casa, foi a questão da implantação da GM,
depois outras indústrias que foram estados, falando das empresas grandes, mas tem outras pequenas, passaram a mudança da NGK, enfim, outras indústrias, a Valtra, alguns momentos que nós for necessário fazer fechamento de rua lá, Vossa Excelência era vereadora conosco aqui, quando a gente, vereador Pedro Comura, a gente fez fechamento de rua para a produção daquela indústria. Hoje tem mais de 1000 funcionários trabalhando lá, sempre a gente está vigilante, porque sempre tem uma história de que a Valtra vai embora de Mogi das Cruzes, a gente tem sempre trabalhado nessa questão para manter essas indústrias na nossa cidade. Então, isto é importante, esse trabalho, esse relacionamento do Poder Legislativo, do Executivo com as empresas. Vossa Excelência não estava aqui quando eu falei, eu queria fazer agradecimento a Vossa Excelência por fazer esse contato com a empresa. E qualquer outra empresa, eu sou da indústria e comércio, da questão do setor de indústria e comércio, junto com o vereador Farol, o vereador Protásio, mas qualquer outro vereador que tiver essa oportunidade, tiver uma afinidade com a empresa, eu acho que é muito importante essas visitas com essas indústrias aí, é importante. Mas, vereador, antes de passar, eu queria só deixar aqui, registrado aqui, quem o vereador Cuco falou aqui, o Paulinho da Rinai, que é o Paulinho lá do Solar, que tem nos acompanhado. Quero deixar aqui um abraço para o Paulinho aqui, para dizer para ele, continua propagando acompanhamento do setor da Câmara Municipal, das sessões da Câmara. E ele me disse uma coisa muito interessante. Você vê como é que as pessoas, ele me diz assim, aqui tem os testemunhos, ele diz assim, porque na campanha teve um candidato que vocês só trabalham lá 2 vezes por semana, não fazem nada. E agora eu estou vendo quantos assuntos que vocês falam lá na Câmara. Então, esta é a oportunidade de a gente mostrar isso para a sociedade. E hoje a gente teve esse reconhecimento lá, publicamente para todos nós lá, você citou aí, as pessoas nos parando para falar sobre esse assunto e falar da TV Câmara. Então isso é importante. Então a responsabilidade se torna muito maior nos assuntos que nós tratamos aqui. Pois não, vereador Pedro? Vereador Antolino, eu acho que foi muito importante a nossa visita. Foram 18 vereadores que foram lá visitar a fábrica da Rinai. E, com certeza, né, nós visitaremos outras empresas, né? O próprio pessoal, com a nossa visita à Rinai, outras empresas começarão a convidar os vereadores para conhecer as empresas da nossa terra. É importante, vereador Antolino, justamente para conhecer o que as empresas produzem, né? Aqui na nossa cidade, divulgam a nossa cidade para outros estados, outros países, né? Mas é a produção de Mogi das Cruzes, né? Então eu acho que foi muito positiva essa visita lá à NGK Rinai. Eles ficaram muito surpresos, porque eles estavam muito preocupados dos vereadores não irem. Essa reunião, vereador Lindo, já está sendo preparada há mais de 2 meses. Vereador Pedro, preciso que Vossa Excelência conclua, porque o tempo do vereador está esgotado. Pois não, depois eu continuo. Eu agradeço. E não é só nas indústrias, não. Vamos pedir aí, o vereador Pedro também ligado, na Chácara dos Baianos, fazer um dia uma visita lá com o vereador Farofa e os colegas vereadores, como na questão da produção de caqui, de flores, enfim, tudo que tem na nossa cidade, fazer uma visita para a gente ter um conhecimento mais próximo. E também quero deixar aqui, no outro setor que nos encontrou lá, o Edmilson também, que falou sobre a questão da Câmara Municipal, deixar aqui um carinho, um abraço para o Edmilson. Daqui a pouco a gente vai passar uma sessão só de informação, mas é isso que é importante. Importante que a sociedade está nos acompanhando, ela que nos paga para essa TV ficar no ar, então eles também têm esse direito de ser recebidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antolino. Próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Pedro Comura. Vereador Cláudio Miac, perdão. É que os vereadores trocam a posição aqui e eles são mais ou menos iguais, né? Então, vereador Cláudio Miac com a palavra. Está meio bagunçado aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Amanhã, dia 18 de maio, comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio. Durante todo o dia, a Prefeitura fará algumas atividades específicas a este dia, e à noite nós teremos uma atividade aqui nesta casa, a qual faço convite a todos os colegas, todos os vereadores, a população,
onde nós convidamos a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, e já vou explicar por quê. No ano de 2011, na época eu estava na diretoria da Rede Básica de Saúde do município, e em conversa com, na época, o atual secretário Theo Cusatz, foi sugerido ao prefeito que fizesse uma proposta de um projeto de lei que obrigasse a notificação compulsória dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Por que isso? Porque existem muitos casos, um número muito maior do que nós imaginamos, de violência contra criança e adolescente do que é divulgado. E uma das formas, e claro que se há uma violência doméstica, o pai, a mãe, o padrasto, quem for, lógico que não vai denunciar, vai fazer uma autodenúncia. E aonde que esses casos podem ser identificados? Podem ser identificados nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nas creches, enfim, nos locais que as crianças frequentam. Então, em 2011, foi proposta a elaboração de um projeto de lei que foi de autoria do prefeito e aprovado por esta casa, onde criou-se o Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Violências Domésticas. Esta lei, aprovada em 2011 por esta casa, obriga a todos aqueles que participam do dia a dia da criança e do adolescente em nosso município, que notifique os órgãos competentes se identificarem qualquer sinal de violência na criança. Então, até então, senhor presidente, era muito comum, por exemplo, uma criança chegar a um posto de saúde, está aqui o Emerson, que trabalhou muitos anos em posto, o vereador Otto, que é médico, pais que chegavam com as crianças com sinais de, às vezes, uma fratura, um braço roxo, um rosto machucado, e falava que a criança caiu do berço, a criança caiu na escola, né? Então, a partir do momento em que foi criada esta lei e criado esse comitê, obrigatoriamente, quem recebe as crianças é obrigado a fazer a notificação compulsória. E, nesse sentido, na época nós estávamos na Secretaria de Saúde e foi muito útil a utilização, que a cada ano cresce, do SIS, que é o Sistema Integrado de Saúde. Porque também era muito comum que um pai, que eventualmente levava uma criança que estava machucada por uma violência doméstica, levava num determinado momento em uma unidade de saúde. Aí, numa outra ocasião, ao invés de, para não chamar atenção, levava em outra unidade. E numa terceira ocasião, em um hospital. E através do sistema integrado, é feita a identificação se essa criança já havia sido atendida com sinais de violência. Esta lei entrou em vigor, o Comitê de Combate e Prevenção a Violências Domésticas está ativo, e eu vou passar alguns dados que serão falados amanhã à noite aqui nesta casa. Por exemplo, no ano de 2015, dados de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde, através desse comitê, foram notificados 2.189 casos diversos envolvendo crianças e adolescentes. Desses 2.189 casos notificados, 111 com sinais de violência sexual. E desses 111, 50% de crianças de 0 a 11 anos. Ou seja, é uma realidade que acontece não só em nosso município, acontece no Brasil inteiro, mas que aqui
nós temos este instrumento a mais, que é a obrigatoriedade da notificação. E, só finalizando, por exemplo, esse tema é importante, tanto é que, por exemplo, amanhã o jornal Folha de São Paulo vai passar o dia inteiro num fórum sobre esse assunto, da exploração sexual infantil e violência contra crianças e adolescentes. Então, eu quero fazer um convite a todos os nossos amigos vereadores, população de uma forma geral, que amanhã, 18 de maio, né, em alusão a esta data, o Dia Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, nós estaremos recebendo os secretários de Saúde, de Assistência Social, Educação e todos os envolvidos neste assunto para informar a situação em que se encontra o município no que diz respeito à prevenção, combate e demais encaminhamentos neste tema tão importante que é violência contra a criança e adolescente. Permite uma O parte? vereador Edson tinha pedido a parte, depois o vereador Otto e o Emerson. Por favor, vereador Vereador Edson. Cláudio Miac, gostaria de parabenizá-lo, né, por estar levantando esse assunto aqui na Câmara Municipal. E dentro dessa mobilização, vereador, a Prefeitura também está se mobilizando através da Secretaria de Assistência Social. Então, amanhã, lá na rua Joaquim de Melo Freire, bem em frente ao Centro Familiar Maria Medianeira, através do Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Nova União, é um dia de mobilização com atividades esportivas, atividades culturais para a população, né, da região, de entidades ligadas à assistência social e aos moradores do bairro Jardim Nova União. Então também fica um convite, né, através da TV Câmara para todos os moradores daquela região, da rua Joaquim de Melo Freire, em frente ao Centro Familiar Maria Medianeira, no Jardim Nova União. Vereador Otto. Vereador, só aqui para enaltecer seu trabalho, que desde 2011 vem trabalhando em cima desse tema, e amanhã, 18 de maio, o símbolo é essa flor, né, que as pessoas possam ver em casa, e que a gente tem o sistema SIS para denunciar, e o 100, o número 100. Então, as pessoas que têm esse problema em casa, ou que sabem que vizinho, que pode ter suspeita de abuso sexual em crianças, que ligue para o 100. E o pessoal em casa, a televisão aqui, é muito importante que amanhã é o dia de vocês ligarem para esse número 100, caso haja suspeita de abuso sexual em alguma das famílias vizinhas. Obrigado. Vereador Emerson. Vereador, boa tarde, destacados, boa tarde a todos aqui presentes. Isso é um tema, assim, realmente bem extenso, é um tema, assim, realmente de muita importância. Eu, como sou da área da saúde desde 94, que nós vimos, assim, à frente da unidade onde trabalhei na Vila Suíça, administrativa, de fato, realmente, esse relato do que o vereador disse, nós víamos com muita frequência. E depois de 2011, quando teve realmente essa elaboração esse projeto, e que vem assim elencando assim, até os dias de hoje, realmente a gente percebeu a mudança muito extensa dentro dessa situação realmente que ocorria. Mas isso é um relato desse vereador que ficou na ponta durante 22 anos e viu muito disso aí, Então a gente quer realmente assim parabenizá-lo tanto a seu executivo quanto ao legislativo hoje, que faz esse trabalho e que é de muita importância, que ainda há muitos casos ainda que ficam ali, escondidinho, não porque as crianças não queiram, porque são os adultos que forçam a situação. Então ainda há muito ainda a se crescer dentro desse campo, mas eu acho que nós estamos assim, ao longo do tempo, assim, avançando muito. Então eu quero parabenizá-lo e deixar aqui meu relato que vivenciei muito isso aí. Obrigado, vereador Emerson, vereador Otto. Quero agradecer a ajuda que o vereador Edson Santos tem dado na preparação deste encontro amanhã à noite. E, como disse o vereador Otto, o objetivo é que nos 365 dias do ano, este assunto seja lembrado, para que a população saiba cada vez mais a respeito do Disque 100, que é uma denúncia anônima, a pessoa não precisa se preocupar em ter algum tipo de represália ao fazer uma denúncia, né? Então, a própria campanha da Prefeitura fala
procurar o Conselho Tutelar ou o Disque 100, deste assunto que ocorre numa quantidade muito maior do que nós imaginamos aqui ao nosso lado. Então, nada melhor que dias como esse para ampliar a conscientização da importância desse assunto. Obrigado, senhor presidente. Cláudio. Obrigado. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Pedro Hideki Komura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar sobre 3 assuntos nesta tarde. Primeiramente, eu queria agradecer aos vereadores que acompanharam a visita à RINAI, aqui em nossa cidade, né? Acho que foi muito proveitosa a nossa visita lá à empresa. O que eles querem? Estão sugerindo, né, algumas adaptações no Código de Obras, o projeto de lei que virá aqui para a Câmara Municipal. Eles querem fazer algumas sugestões para facilitar, né, tanto os adquirentes de novas unidades habitacionais aqui em Mogi das Cruzes, também para os empreendedores habitacionais. Uma outra questão que eu queria discutir hoje, senhor presidente, é a questão da lei de incentivo à cultura da nossa cidade. Essa semana nós vimos pela imprensa que a Festa do Divino não conseguiu captar recursos para a Festa do Divino. Por quê? Porque pela legislação atual fica muito difícil captar recursos, vereador Mauro Araújo. Porque como é que é feito essa captação? Por exemplo, pode abater 20% do IPTU. Só que tem que fazer o seguinte: a empresa, para doar para a lei de incentivo à cultura, ela precisa recolher primeiro esse ano para conseguir abater no IPTU do ano que vem. Dessa forma, cria muita dificuldade, né? Com o ISS nós conseguimos. O Bunkiô foi a primeira entidade que conseguiu captar recursos aí. Mas eu acho que nós precisamos pedir para o prefeito para alterar a forma de captação desses recursos através do IPTU. Vereador Mauro Araújo. Vereador Pedro, eu acho importantíssimo, vereador Pedro, Vossa Excelência tocar nesse assunto hoje à tarde, até porque eu, até tempos atrás, cheguei a convidar o secretário Matheus Sartori para vir na Câmara Municipal, devido à grande dificuldade que todos os artistas, todas as entidades que estão buscando ou têm seus projetos aprovados, têm dificuldade. Porque cada hora a Secretaria de Finanças ou a Secretaria de Governo faz uma interpretação diferente. É incrível. Eu tenho um conhecido meu que ele tem um projeto aprovado, um artista, foi um dos primeiros projetos aprovados. Ele já conseguiu, vereador Pedro Komura, captar 120 mil reais do projeto, só que ele não viu um real ainda desse dinheiro, porque a prefeitura não repassa para ele. Todo dia ela faz uma interpretação diferente. Eu acho, vereador Pedro, que está na hora, mais do que a gente reformar a lei, porque o que me parece até uma questão interpretativa, o secretário Robson tinha uma visão, o secretário Caiado agora tem outra visão, o Percy tinha uma visão, o Marcos Soares agora tem uma visão totalmente diferente. Eu estava conversando com o vereador Jean Lopes agora a respeito disso. E cada um interpreta do jeito que quer. É incrível isso. Da gente chamar aqui os secretários envolvidos com a lei de incentivo à cultura e se criar. O prefeito parece que tinha ficado de lançar uma cartilha a respeito dessa captação. E nem isso parece que chegaram a um acordo. A cartilha pronta, resolveram não soltar a cartilha porque não chegaram a um acordo, vereador Pedro. Mas eu acho, senhor presidente, fica aqui a sugestão, vereador Pedro, não sei qual comissão, se é a comissão de finanças dessa casa, chamar aqui os envolvidos, ou se quiserem até a comissão de educação e cultura, me coloco à disposição, os vereadores aí que decidam, para a gente fazer isso e deixar claro, isso é muito ruim.
A partir do momento que você pega, a própria Igreja Católica não conseguir, você imagina o artista solitário, o violeiro lá de Itaiaçupeba, se ele vai conseguir captar algum recurso com essa lei, dessa forma como que está sendo feito, vereador Pedro. Acho que cabe à Câmara Municipal, nessa hora, interferir, vereador Pedro. Pôr a mão nisso, chamar aqui para dentro da casa. A festa de vidro, que é a nossa maior festa, não consegue captar, então imagine os pequenininhos. Vereador Furlan. Eu quero somar a fala aqui do vereador Mauro, porque teve um caso de uma amiga minha que tem um projeto também, conseguiu captação, mas a desinformação, ela foi para tudo quanto é lado, está quase espantando o empresário que estava aportando no projeto dela. Então, acho que a gente precisa solicitar ao executivo que tenha uma informação única, né? Para a pessoa não ficar indo de secretaria em secretaria, conforme o funcionário fala uma coisa, outro fala outra coisa, a gente fica sem a informação precisa e os artistas acabam passando vergonha. Vereador Jean. Vereador Pedro Komura, olha, estava falando com o vereador Mauro agora 5 minutos atrás sobre esse tema. A lei do LIC, Lei de Incentivo à Cultura, do jeito que está, vereador Mauro, a prefeitura pode alegar, por exemplo, a ineficácia dela. Primeiro porque ela não tem um GEDOC, que é um gerador de documento para dar segurança jurídica a quem vai descontar do seu imposto, ou seja, IPTU e ISS. É simples. Imagina, por exemplo, a dificuldade, vereador Mauro. O cara capta o recurso, tem o certificado, o empresário assina o documento, aí de posse disso o cara fala, olha, eu vou entrar com uma ação, exigindo que a prefeitura me pague, porque eu tenho uma lei aqui. Do jeito que ela está, ela é bastante... ela é ineficaz. E a prefeitura vai poder alegar isso. O que eu acho, vereador Mauro, eu acho que nem é tanto fazer modificação na lei. Ela pode... Não, ela está correta, ela é cópia fiel. A lei é cópia fiel do governo do Estado, do governo... Mas ela é mais sintética. Ela é sintética. O que falta, por exemplo, é questão de sistema. Quem entende de TI, de informática, vai lá e coloca lá no computador, por exemplo. E aí tem que observar a legislação, vereador Cuco, que o fato gerador, por exemplo, do imposto, não é dezembro. Até porque o IPTU ele é anual. O fato gerador é 1º de janeiro. Você pega, por exemplo, comentário, por exemplo, de secretaria, que o fato gerador é em dezembro. Ora, onde nós estamos? É complicado ouvir isso. E ver pelo papel. É complicado. Eu recebi vários artistas que tiveram esse documento, olha, e eles estão alegando que o fato gerador é dezembro. O fato gerador do IPTU é 1º de dezembro. 1º de janeiro, desculpa. Então, o que falta, na verdade? É abrir um sistema, tirar 20% dos 80% que vai ser para os cofres públicos e os 20% ser, por exemplo, direcionado, por exemplo, para uma conta do artista que entrou com o projeto incentivado. É muito simples, é claro. E quando foi feito, por exemplo, a lei, ela teria que já ter feito isso. Tem gente que já aprovou o projeto, estão com certificado há 1 ano. Há 1 ano atrás, por exemplo, antes do fato gerador. Ora, é uma incongruência, por exemplo, eu vou lá e pego e falo, eu não posso te servir porque o fato gerador é 1º de dezembro. Mas o certificado saiu antes da geração do fato gerador. Então é bem complicado. Acho que nós precisamos aí, vereador Mauro, ou fazer, realmente você tem razão, ou nós fazermos uma alteração na lei. Na minha opinião, não precisa. Eu acho que a prefeitura, só interpretando ela do jeito que está, não pode complicar muito, porque está complicando demais. E criar, por exemplo, esse sistema, aí vai permitir e vai dar segurança, tanto jurídico para o prefeito, porque senão ele pode incorrer, por exemplo, em improbidade administrativa, do jeito que ela está. E aí quem é prejudicado? A festa do Divino, o cara que tem uma companhia de dança, o cara que tem, por exemplo, um grupo de teatro, que estão captando. Todo o setor de cultura. Todo o setor de cultura. E falar, Pedro, o setor de cultura aqui em Mogi, ele gera emprego, ele gera renda. Mas acima disso, de gerar emprego e gerar renda, ele precisa gerar entretenimento. Porque já não temos emprego, já não temos tanta coisa. O que é que nós precisamos fornecer? Eu acho que a lei de cultura pode sim
gerar entretenimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado. Desculpa a minha fala, mas eu acho que deveria falar, porque eu estudei, inclusive trouxe uma professora, foi minha professora de tributário na universidade, falando sobre tributo, para a gente interpretar melhor e ajudar até o município. Obrigado. Vereador Jean, vereador Mauro, eu acho que a prefeitura precisa sistematizar a cobrança do IPTU, porque a alegação, né, do secretário da Finanças é que depois que entrar na caixa da prefeitura não pode sair. Então, antes de pagar, o contribuinte tem que dividir o que vai para a entidade e o que vai para a prefeitura. Então, Só que aí o sistema criar não, um sistema. Só que o sistema aí não aceita, né, vereador Pedro? Vai dar como não pago o tributo. Então, essa aqui é a questão, mas eu acho que sentarmos na mesa e discutirmos, acho que a gente consegue chegar a uma solução rápida. Vereador Pedro, só fazer uma sugestão, presidente, para o vereador Pedro, da gente chamar os secretários para uma reunião de trabalho, tanto o secretário de Finanças como o secretário de Cultura, que é a pasta mais envolvida nessa história, já que essa cartilha da administração não saiu, por uma reunião de trabalho com a Comissão de Cultura e com a Comissão de Finanças junto aqui na sala Sérgio Nogueira, senhor presidente. Vamos fazer esse trabalho aí, acho que é fácil, acho que dá para perfeitamente fazer isso aí. O outro assunto eu vou deixar para outra sessão, presidente. Vereador, precisa concluir que o tempo de Vossa Excelência esgotou. O próximo vereador inscrito para fala seria o vereador Clodoaldo, mas ele não está em plenário. Então, nós solicito ao vereador Caio que assuma a primeira secretaria e faça a chamada dos seus vereadores para constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva. Está presente? Quando está no seu lugar, que eu posso fazer. Vereador Taubaté. Vereador Caio Cunha na primeira secretaria. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Vereador Cláudio Miak presente. Vereador Clodoaldo Aparecido. Apareceu. Presente. Vereador... foi embora de novo. Vereador Diegão. Vereador Edson Martins, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Duígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco, presente. Vereador Farofa. Está presente. Vereador Furlan está presente. Vereador Maurinho está na segunda secretaria. Vereador Mauro Araújo está presente. Vereador Otto, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez. Vereador Protásio. Dezessete vereadores estão presentes no dia de hoje, presidente. 17 senhores vereadores estão presentes. A quórum regimental solicita ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Senhor presidente, não há papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, eu concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala, o vereador Duígues, que tinha solicitado antes, em seguida. Senhor presidente, eu queria reforçar o convite para hoje, logo mais às 19 horas, no espaço do FIA Elias Anderi, o debate sobre o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Quero aproveitar, 18 horas. É um espaço importante, eu vi várias falas dos vereadores, da vereadora Fernanda, sobre o tema. É um espaço importante para ampliarmos o nosso conhecimento sobre o tema, especialmente combate à homofobia. Quero aproveitar também essa oportunidade, agradecer a Vossa Excelência, que cedeu o saguão da Câmara para a exposição dos quadros do artista que citei agora há pouco, e também o próprio plenário Elias Tufi Anderi para o debate de hoje à noite. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Duígues. O próximo vereador inscrito para a fala em explicação pessoal, vereador Marcos Fulan. Senhor presidente, também reforçar o convite para amanhã, às 14h30, dia 18, audiência pública sobre a Lei de Incentivo ao Esporte do governo estadual. Receberemos aqui na casa, no auditório Tufi Elias Anderi, o secretário adjunto Silvio Garcia Júnior. Às 14h30, convido a todos os vereadores, a imprensa, o público aqui presente e os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado.
Questão de ordem para informação, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, só informar, eu tive conversando com o secretário Marcelo Cusatz, um pouquinho antes de começar a nossa sessão, para confirmar, senhor presidente, e precisa só confirmar com Vossa Excelência, para a próxima quarta-feira, o secretário Marcelo Cusatz, secretário de Saúde, estar aqui em plenário para falar a respeito do recadastramento do cartão SIS do nosso município. Os ofícios já estão à minha mesa, vereador, devo assinar já agora após a sessão e encaminharemos amanhã aos secretários que Vossa Excelência convidou para que estivesse aqui. Senhor presidente, para a questão de justiça, o artista é o Enzo, artista plástico, tem as pinturas expostas no saguão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edwiges. O próximo vereador inscrito para falar na explicação pessoal, o vereador Clodoaldo. Agora está em plenário. Senhor presidente, na manhã de hoje, estivemos ali, juntamente com o vereador Rodrigo Valverde, ali nos bairros da condomínio Nova Mogi 1 e 2, Conjunto Primavera e Cidade Jardim, uma comissão de moradores daquela localidade ali, onde nós fizemos toda uma visita técnica, juntamente com o coronel e o secretário de Transporte da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Eduardo Rangel, onde fizemos uma visita técnica ali, senhor presidente, para averiguar a deficiência que existe naquela localidade ali, com respeito à sinalização de trânsito, com respeito à faixa de pedestres, com respeito ali a redutor de velocidade, como lombada, ou até mesmo radares. Foi uma visita muito proveitosa, senhor presidente e demais vereadores. E eu tenho certeza que a população que lá reside, naquela localidade ali no Cidade Jardim, no Conjunto Primavera e nos condomínios Nova Mogi 1 e 2, estão assistindo a sessão nessa tarde, com certeza ficaram muito felizes, né, com a caminhada que realizamos ali. Pudemos ver de perto, senhor presidente, como os veículos naquela localidade extrapolam os limites de velocidade. E com a comissão ali de moradores, né, eu já citei o Rodrigo também, o vereador Rodrigo fez parte também, fizemos aí apontamentos, né, de situações simples, né, não há nada assim que onere a prefeitura da nossa cidade, mas com certeza o mínimo que for feito ali vai ser de grande valia para a população que ali reside, né? Então a gente apontou várias situações, nós estaremos já oficializando a prefeitura através de ofício, todas as demandas, né, que foram apontadas ali, e o secretário de Transporte muito gentilmente assumiu o compromisso ali com os moradores daquela região, dizendo que o que for possível de imediato será feito ali naquela localidade, buscando com certeza atender a demanda daquela população daquela localidade, porque há 15 dias atrás houve um acidente fatal ali, com vítima, um jovem na mais tenra idade, ao adquirir sua primeira moto, foi cruzar a avenida ali, veio a falecer num acidente gravíssimo, que causou grande repercussão naquela localidade, e a população ficou realmente entristecida com a situação, e na manhã de hoje, ali estivemos fazendo essa visita na localidade ali, e a gente ficou muito feliz de ver a participação das pessoas da localidade ali, pessoal empenhado, todos no mesmo objetivo, de tentar fazer um local mais seguro, e a gente saiu dali também feliz, porque medidas serão tomadas, porque foi visto por todos, senhor presidente, ao vivo e a cor, está acabando já, né? Vou pedir que Vossa Excelência conclua. 2 minutos, né? Porque o assunto, na verdade, não é explicação pessoal. Tá bom, então a gente só comunicar aos demais vereadores, obrigado, senhor presidente, por ser bastante compreensivo. E a gente comunica a todos os vereadores, a população que assistiu, e todos que estão acompanhando a sessão Câmara, que quando tiver uma demanda parecida, a gente está à disposição, o nosso gabinete também está à disposição, a casa está à disposição. Obrigado, meu primeiro secretário. O próximo vereador inscrito para falar em explicação pessoal é o vereador Komura. Senhor presidente, na tarde de ontem, nós tivemos a primeira reunião da Comissão Especial de Vereadores que cuida da regularização fundiária aqui em nosso município. Nós tivemos com a coordenadora da habitação da nossa cidade, a Chandra, né, que trouxe dados muito importantes para que possamos fazer esse trabalho aí. Em Mogi nós temos 88 áreas que carecem de regularização fundiária. Isso quer dizer que nós temos aí
1/4 da população de Mogi das Cruzes mora em imóveis que não estão regulares. Então, nós estivemos na semana passada com o secretário de Habitação, o coordenador nacional do Ministério da Cidade esteve aqui na cidade, semana passada também. Eu acho que a primeira reunião, senhor presidente, foi muito produtiva. O vereador Jean, o Furlan, a Fernanda e o Emerson estiveram nessa reunião, e eu acho que essa comissão, presidente, vai buscar recursos junto ao governo do estado e também ao governo federal para ajudar a acelerar esse processo de regularização desses loteamentos irregulares. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para falar em explicação pessoal, eu quero agradecer aos alunos da Escola Dagoberto que estiveram aqui, participando da sessão, agradecer ao pessoal do Fórum pela manifestação respeitosa que tiveram aqui com esta casa, e nós estamos sempre aqui abertos a qualquer diálogo. Não tendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima terça-feira no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.